censo escolar de 2024 mostrou que os índices de aprovação vêm crescendo no Brasil. As altas aparecem desde os anos iniciais do ensino fundamental até o ensino médio. A justificativa pode estar em uma política adotada por alguns estados brasileiros, a progressão continuada, em que os alunos recebem aulas de reforço, mas não repetem o ano. Essa política passou a ser adotada no Brasil a partir da criação da Lei de Diretrizes e Bases para a Educação, em 1996. E os estados têm autonomia para seguir esse caminho ou não. Não há unanimidade em torno do tema. Se de um lado há quem chame atenção para a redução na evasão escolar com a queda dos índices de reprovação, de outro há quem aponte que isso foi contraproducente para melhorar os resultados de aprendizagem. Hoje, a gente discute o sistema de progressão continuada para entender como ele é aplicado, o que as evidências mostram sobre o tema e de que forma esse debate se insere nas discussões sobre a qualidade do ensino no Brasil. Eu sou Davi Saad, diretor-presidente do Instituto Natura. Seja bem-vinda, seja bem-vindo. Aqui você ouve conversas sobre e para a educação. O podcast é quinzenal e chega aos tocadores de áudio às segundas-feiras. Nossa convidada é a socióloga Maria Helena Guimarães de Castro, professora aposentada da Unicamp e atualmente titular da Cátedra Instituto Ayrton Senna de Inovação em Avaliação Educacional do Instituto de Estudos Avançados da USP, Polo Ribeirão Preto. Maria Helena também é presidente do Conselho Estadual de Educação de São Paulo. Podcast Instituto Natura. Diálogos sobre educação na América Latina. Professora Maria Helena, muito obrigado pela sua presença aqui. É um imenso prazer tê-la aqui para essa conversa. Obrigada, Davi. O prazer é meu. Um grande prazer falar com vocês. Que bom, professora. Eu resolvi fazer essa conversa aqui com a senhora porque eu vi um artigo que faz algumas semanas que, junto com a Kátia Smolli, a senhora escreveu, a Kátia Smolli, diretora executiva do Instituto Reúna, para o jornal O Globo, sobre o tema da progressão continuada. E esse é um tema que gera muito debate e polêmica, então eu queria ver se a gente conseguiria se aprofundar um pouco nesse tema de uma vez por todas, para que eu e todo mundo que nos escuta pudesse entender um pouquinho melhor. E aí eu achei que valeria a pena a gente começar esclarecendo o conceito da progressão continuada. O que afinal é a progressão continuada? Muita gente vê isso como um sinônimo de aprovação automática dos estudantes. Então a senhora pode começar a explicar o que é esse conceito de progressão continuada e por que ela começou a ser aplicada? Sim, claro, Davi. Olha só, o conceito de progressão continuada é progressão por ciclos. É diferente da promoção automática, porque a promoção automática aprova automaticamente o aluno, independente da aprendizagem. O conceito de progressão continuada supõe que a organização do sistema seja feita em ciclos e que a cada ciclo de aprendizagem haja uma avaliação do aluno para ver se o aluno aprendeu ou não aqueles conteúdos e desenvolveu aqueles conhecimentos que ele deveria ter aprendido ao longo do ciclo, né? Então tem uma diferença muito grande entre promoção automática e progressão continuada. A progressão continuada, ela começou a ser desenvolvida depois do fortalecimento dos sistemas democráticos, principalmente depois da Segunda Guerra, né? Em vários países da Europa, nos Estados Unidos, sempre com a ideia de que era muito importante ampliar o acesso, democratizar o acesso à escola e estabelecer mecanismos para que as crianças mais pobres e mais vulneráveis tivessem condições de aprender ao longo do ciclo, né? Então, esse foi o conceito que predominou durante muito tempo e ainda hoje há estudos mostrando
que os alunos mais pobres e mais vulneráveis são os que mais tendem a ser reprovados num sistema de ciclos mesmo quando reprova. Vamos tentar esclarecer perfeitamente para que não fique nenhuma dúvida. A senhora fala em ciclos. Quais são esses ciclos na educação básica no Brasil? Então, no Brasil, nós temos um ciclo que está previsto na LDB e também no Conselho Nacional de Educação, que são os 3 primeiros anos, né? Primeiro, segundo e terceiro dos anos iniciais. Então, esse seria o primeiro ciclo em todo o Brasil, está na lei, está na legislação, né? De tal modo que a criança tivesse condições de ser plenamente alfabetizada em língua portuguesa e matemática ao final dos 3 primeiros anos. Depois tem o ciclo final dos anos iniciais, que seria o final do 5º ano e a passagem para o 6º ano, que inicia os anos finais. E aí, bom, aí nós temos um ciclo longo do 6º até o 9º, que seria o ciclo final dos anos finais. Muitos defendem que esse ciclo longo dos anos finais fosse quebrado ao final do 7º ano. Alguns países, a França, por exemplo, ela tem 3 ciclos. Um ciclo de 3 anos do 1º ao 3º, um outro ciclo de 3 anos do 3º ao 6º e um outro ciclo de 3 anos até o 9º. Outros países defendem em 2. Por exemplo, nos Estados Unidos, um ciclo do 1º ao 4º e um outro ciclo do 5º ao 8º. Na Finlândia, por exemplo, também são 2 ciclos. E a criança, então, o estudante, ela não é reprovada no meio do ciclo, mas ao final do ciclo, ao terminar esse ciclo e passar para o outro, ela pode ser reprovada? Pode ser reprovada. É isso que prevê o regime de ciclo. Desde que o regime de ciclo, Davi, para funcionar, ele precisa ter reforço escolar durante o tempo todo. Ele precisa ter um bom sistema de avaliação ao longo do ano para ver se a criança está aprendendo ou não. Precisa ter formação de professores, precisa ter material didático adequado. Foi assim, por exemplo, que foi implantada a progressão continuada em São Paulo, né, no estado de São Paulo, em 1996. Mas hoje nós temos a progressão continuada em São Paulo, no Paraná, Santa Catarina, no Rio Grande do Sul, em Goiás, nós temos um regime de progressão continuada, temos em Pernambuco, Piauí, no Ceará, por exemplo, nós temos nos anos iniciais um regime de progressão continuada. Enfim, nós temos assim quase todos os estados brasileiros com melhor desempenho no SAEB, eles têm progressão continuada. E ainda assim, quando a gente vê os dados do PISA, em 2018, o PISA fez um estudo sobre repetência e aprendizagem e mostrou que o Brasil, dos 80 países avaliados pelo PISA, era o 4º país que tinha mais repetência, mais atraso escolar, e os outros países não tinham. Por exemplo, no Japão não existe. No Japão, todas as crianças são promovidas, mas elas aprendem, tanto é que o Japão tem um ótimo desempenho no PISA. Para ficar bem claro, então, pelo que você falou, Maria Helena, a progressão continuada não tem nada a ver com aprovação automática, porque de qualquer jeito, ao final dos ciclos, se o aluno não aprendeu o que deveria ter sido aprendido, ele pode sim ser reprovado. Exatamente. Perfeito, entendido. Uma pergunta, assim, nesses estados que foram falados, né, que já adotaram a progressão continuada, a gente consegue saber quais impactos essa progressão já trouxe, impactos positivos ou negativos? Olha, Davi, eu entendo que o melhor indicador de impacto positivo, para mim, é o resultado do SAEB 2023 e do SAEB 2019. Porque nós vemos que no 5º e no 9º ano, né, em língua portuguesa e também em matemática,
os melhores desempenhos são de estados que adotam a progressão continuada, né? Então eu até fiz uma listinha, por exemplo, no quinto ano em língua portuguesa 2023, Paraná, Santa Catarina, Ceará, Distrito Federal, Espírito Santo, Goiás, São Paulo, Rio Grande do Sul, todos adotam a progressão continuada e têm os melhores desempenhos no SAEB 2023, em língua portuguesa e também em matemática. E depois, quando nós vamos para o nono ano, nós vemos uma situação bastante parecida. No nono ano, nós temos o Ceará, Goiás, Paraná, Santa Catarina, Espírito Santo, São Paulo, como os melhores em língua portuguesa e também os melhores em matemática com aprendizado adequado. E daí nós vemos que os estados que têm a maior porcentagem de estudantes abaixo do básico são os estados que reprovam mais, né? Esse é o resultado do SAEB 2023 e é também, de alguma maneira, o resultado do PISA, né? Os países que mais reprovam têm os piores resultados e os países que têm as menores taxas de reprovação adotam progressão continuada são os países que têm o melhor desempenho no PISA. Para mim, eu gosto sempre de trabalhar com evidência, eu acho que essa é uma evidência do Brasil e é uma evidência também de outros países, né, de acordo com as avaliações do PISA. Claro, mas por outro lado, professora, tem também um pensamento meio intuitivo, né, que dizem assim, que se você não pode reprovar os estudantes, de alguma forma os estudantes ficam menos, comprometidos com a escola, né, e que se, portanto, eles tivessem o receio da reprovação, eles se comprometeriam mais, o que melhoraria também o desempenho deles nas avaliações. Mas esse pensamento que pode ser intuitivo contradiz um pouco os dados que a senhora trouxe sobre a realidade, né. Então, o que a gente já sabe sobre os efeitos da reprovação sobre os estudantes? A existência da reprovação não gera esse compromisso? O que a gente sabe sobre esse tema reprovação dos estudantes? Então, do ponto de vista pedagógico, né, o que as pesquisas, os estudos mostram é que reprovar o aluno não faz com que o aluno aprenda mais no ano seguinte. Quer dizer, tem um estudo muito bom numa revista internacional que pega 84 países e tal, mostrando o seguinte: eles comparam o efeito da repetência nos repetentes para ver se no ano seguinte eles aprendem. Não, eles aprendam menos, né? O John Hatch, que tem vários estudos sobre aprendizagem e aprender na idade certa, etc., ele mostra que quanto mais o aluno é reprovado, maior a probabilidade desse aluno abandonar, o seu desempenho piora, a sua trajetória ao longo da vida fica mais comprometida. Agora, claro, Davi, que a escola ela precisa motivar o aluno, né? O aluno aprende se o ambiente da escola for motivador para o seu aprendizado, né? Não é o fato de reprovar o aluno que vai fazer com que esse aluno aprenda. Eu sempre digo que a boa escola é a escola que o aluno aprende, né? Que o professor ensina, que o aluno aprende, que todos são promovidos com aprendizagem, né? Agora, existe uma cultura no Brasil, uma cultura muito forte, que é uma cultura forte também em Portugal, que é uma cultura forte na Espanha, nos países ibéricos, que a reprovação é boa. Mas esses países, eles fizeram um trabalho para mudar a cultura das famílias, dos professores, né? Mas olha, o SAEB de 2019, se não me engano, perguntou para os professores se eles eram a favor ou contra a repetência. 60% dos professores achavam que reprovar era bom, que com a reprovação o aluno ia aprender. Então, essa cultura ainda é muito forte no Brasil, é muito arraigada, tanto para os professores como para as famílias. Então, eu entendo que é importante, Davi,
trabalhar muito com recuperação da aprendizagem, recomposição da aprendizagem, avaliação ao longo do ano, avaliação formativa e mostrando com evidência para o professor e para as famílias que a repetência afeta competências socioemocionais, a vontade do aluno aprender, aumenta a possibilidade desse aluno largar os estudos, se evadir, né? Eu acho importante trabalhar isso, porque ainda existe uma convicção de que a reprovação vai melhorar o aprendizado e não é o que mostram as pesquisas. Um pouco o que eu vejo por aí, professora, é menos que os professores e as famílias acreditam que a reprovação em si vá melhorar a aprendizagem, mas a utilização da possibilidade de reprovação como uma ferramenta, vamos dizer assim, de pedagógica, de atratividade, em termos de gerar compromisso, no aluno, né. E no próprio artigo que eu mencionei, vocês comentam isso, né, que a reprovação não deveria servir como uma ferramenta pedagógica, né. É. Queria ouvir se existem sugestões, assim, o que pode substituir essa ferramenta pedagógica de gerar, vamos dizer assim, o compromisso do aluno de que se ele não for bem ele vai ser reprovado. Como os professores lidam com as turmas sem essa ferramenta da reprovação? Olha, eu entendo que a melhor ferramenta pedagógica é estimular o aluno a aprender e transformar o ambiente de aprendizagem num ambiente que engaje o aluno e mostre para ele que se ele não desenvolver as competências e habilidades, não aprender os conteúdos previstos, ele vai ser prejudicado no futuro. Ele vai ser prejudicado no momento de final de ciclo, que esse aluno pode ser reprovado, vai ser prejudicado nas escolhas futuras em relação a vestibulares, concursos, exames de seleção para ingresso em escolas técnicas profissionais, se for essa a escolha do aluno, né? Eu acho importante criar um ambiente de engajamento que comprometa e transforme a escola numa escola atraente, né? Agora, vamos combinar, né, Davi, que para isso a escola precisa ter bons recursos pedagógicos, ela precisa ter professores e professoras interessados também em fazer com que esse aluno aprenda, precisa ter uma boa gestão pedagógica do currículo. O currículo não pode ser chato, não pode ser um currículo conteudista, tem que ser um currículo com recursos pedagógicos que engaje o aluno, com projetos pedagógicos que faça com que esse aluno tenha interesse em aprender, né? Tem exemplos disso, né? Não é só com a punição, mas você pode premiar os alunos, por exemplo, ao invés de punir, premiar. Premiar o aluno que vai ter um bom desempenho, mostrar que o aluno que tem um bom desempenho, ele vai ser premiado com algum tipo de recompensa, com algum tipo de reconhecimento que realmente premie o seu interesse em aprender, o seu interesse na escola, né? Premiar a escola, premiar o professor, né? Eu sou a favor disso, eu acho que o reconhecimento é importante. Reconhecer o bom aluno, reconhecer a boa escola, reconhecer independente de reprovar ou não, mas reconhecer o esforço deles, né, em fazer com que esses alunos aprendam. Eu sou totalmente a favor e eu acho que o maior prêmio realmente é o aluno saber que aquele aprendizado vai fazer diferença para a vida dele ou dela. Mas a gente sabe que isso hoje não existe dessa maneira em todas as escolas, né? Então, às vezes, a reprovação está sendo usado como o caminho mais fácil de substituir tudo isso que você está comentando. E acho que pelo seu comentário lá no começo do nosso episódio, que a reprovação, ela de alguma forma machuca mais justamente os alunos que são mais vulneráveis, né? Do ponto de vista socioeconômico, né? Então, definitivamente a reprovação não é a melhor ferramenta, né? Professora, a senhora comentou que, bom, se a gente
não reprova o aluno todos os anos, deveria ter reforço, recomposição de aprendizado. A senhora citou algumas coisas, né? Eu queria entrar um pouco aí. Então, se a gente tem a progressão continuada dentro dos ciclos, o que fazer para o aluno não chegar no final do ciclo e aí ser reprovado? Então, esse é um ponto muito importante, Davi. Aliás, eu acredito que seja o mais importante. Por quê? Para isso, a escola precisa avaliar o aluno ao longo do ano. Ao final de cada bimestre ou trimestre, ter uma avaliação da aprendizagem, identificar os alunos que aprenderam, identificar aqueles que estão com dificuldade, identificar as dificuldades dos alunos, reorganizar as turmas de tal maneira que um aluno que tenha dificuldade, ele possa ter uma recuperação para superar aquelas lacunas de aprendizagem, porque se o aluno carregar essas dificuldades para frente, ele vai aumentar o seu grau de não aprendizagem, vai aumentar as suas dificuldades e vai ficar numa situação cada vez pior, porque ele não vai conseguir acompanhar o currículo e vai chegar ao final do ciclo sem ter aprendido todas aquelas competências e conteúdos que ele precisa aprender ao longo daquele ciclo. Então, o único modo é esse, é durante o ciclo, que seja um ciclo de 3 anos, de 4 anos, não importa, ou até de 2, tem alguns sistemas que usam um ciclo de 2 anos, ao longo do ciclo, o aluno precisa aprender, e para isso, o compromisso é da escola, é do professor com a aprendizagem do aluno. Então, é muito importante que a escola tenha reforço, recomposição, recuperação da aprendizagem, reorganização dessas turmas, e para isso, hoje em dia, as plataformas de aprendizagem ajudam a aprendizagem dos alunos, ajudam o trabalho dos professores para que esses alunos cheguem ao final de cada ano, antes de terminar o ciclo, com o conhecimento correspondente àquele ano cursado, de tal forma que a gente consiga acompanhar a progressão da aprendizagem em cada ano. E tem redes no Brasil que fazem isso bem, que vale a pena a gente olhar como referência? Olha, eu acredito que sim. São Paulo, quando começou a implantar a progressão continuada, fez um trabalho muito importante de recuperação da aprendizagem ao longo do ciclo, com formação de professores e tudo mais. Esse trabalho ele sofreu algumas descontinuidades posteriormente, e isso afetou o desempenho dos alunos. Isso agora foi recuperado novamente. São Paulo está dando uma ênfase muito grande à recuperação, recomposição da aprendizagem, e isso é muito importante, especialmente com foco nos alunos que estão abaixo do básico, para que esses alunos tenham condições de recuperar as defasagens antigas, né? Outros estados, o Paraná faz isso, Santa Catarina faz isso, o Espírito Santo faz isso, Tocantins também tem um bom sistema de recuperação da aprendizagem ao longo do ciclo. Enfim, o que eu acho que é importante aprender essas boas práticas e poder escalar, né, Davi? Fazer com que essas boas práticas de recuperação e de recomposição, elas possam ser escaladas. O Ministério da Educação hoje tem bons materiais para recomposição da aprendizagem. Esses materiais estão disponíveis gratuitamente. O Instituto Reúna tem bons materiais. Agora, é importante que a escola saiba como usar, como acompanhar a aprendizagem e identificar aqueles alunos que não estão aprendendo, né? Quer dizer, tem sistemas que fazem avaliação ao longo do ano. São Paulo faz avaliação ao longo do ano, Minas Gerais faz avaliação ao longo do ano, Ceará, Pernambuco, Paraná, enfim, os estados estão fazendo
avaliações formativas para apoiar o trabalho do professor, identificar o aluno e fazer a recuperação. Ótimo. Gostaria de ir para a última pergunta aqui, que é uma pergunta que eu tenho feito para os meus convidados, pessoas que você conhece, como Cláudia Costin, Ricardo Henrique, já responderam a sua pergunta. Estou curioso para ouvir sua resposta. Porque muitas vezes a gente que trabalha com educação, né, se a gente olha o filme, né, a gente vê que a educação vem melhorando. Mas se a gente olha a foto, a gente vê que ainda falta muito para a gente chegar num lugar confortável, né? Então eu queria saber sua opinião, professora. A gente tem mais motivos para estar otimistas ou pessimistas com a educação brasileira? Olha, eu acho que nós temos mais motivo para estar otimistas. Primeiro porque, olhando o filme, nós vemos que, apesar da pandemia, que teve um impacto muito forte no Brasil e no mundo, nós vemos que já tem um processo de recuperação da aprendizagem, de recomposição da aprendizagem, apesar de nós ainda não termos chegado ao nível de 2019, nós já estamos melhorando. Essa é uma coisa. Segunda coisa, a alfabetização, Davi, é essencial. Se a criança não for bem alfabetizada em língua portuguesa e em matemática, ela não vai continuar aprendendo. Então, o foco tem que ser, e hoje é uma política prioritária, há uma grande priorização curricular na área de alfabetização, né, em língua portuguesa e em matemática. Tem a política do MEC, o compromisso nacional pela alfabetização. Enfim, eu acho que nesse sentido nós estamos avançando. Eu espero que haja essa continuidade. Já tivemos muitas políticas de alfabetização que foram interrompidas. Vamos dar continuidade. Segunda coisa, há agora um compromisso brasileiro, nacional, com a qualidade da aprendizagem, há o Fundeb, que melhorou, né, que vincula a aprendizagem ao desempenho, à melhoria dos indicadores, né? Então, eu sou bastante otimista e eu espero que o Plano Nacional de Educação, que está em discussão, que ele seja objetivo, tenha poucas metas, metas viáveis e muito claro. Porque não adianta nada ter um plano decenal de educação com muita meta, muito fragmentado. Isso não vai a lugar nenhum. É importante foco e muita atenção no trabalho. E a valorização do professor. Porque o mais importante, Davi, para melhorar a aprendizagem é, de fato, ter uma boa formação de professores, uma boa gestão do currículo, uma boa gestão da escola. Não adianta nada ter escola muito bonita, a escola tem que ser boa, tem que ter infraestrutura, tem que ter banheiro, ar-condicionado, computador, tudo isso é um fato, precisa, né, ter livros e tal. Agora, ela precisa ter uma equipe comprometida, professor vinculado a uma só escola, ampliar o tempo completo, o tempo integral, seja lá o que for, né, com professores e a equipe na escola, sem ficar transitando de uma escola para outra. É isso que vai fazer a diferença, Davi. Eu acho que não tem mágica, tá? É aquela receita de bolo tradicional que vai funcionar. E a educação infantil, que eu acho que a pré-escola tem um papel muito importante, inclusive para preparar as crianças mais vulneráveis, mais pobres, né? Para prepará-las para a escolarização. Eu acredito muito no papel da pré-escola para a criança aprender a contar uma história, né? Aprender a entender os números, né? Eu acho que a pré-escola tem um papel importante para E até preparar. para alfabetização, né? Mesmo que o processo ensino na pré-escola, mas tem um impacto forte. Com certeza. Professora, sua fala me representa, não tiraria nada do que a senhora falou, perfeito. Também fico com o seu otimismo e acho que especificamente o tema da alfabetização, o avanço também tem me dado novas esperanças. Vamos ver se a gente chega lá.
Professora, muito obrigado por nos ajudar a entender o tema da progressão continuada e por essa resposta final maravilhosa. Muito obrigado aí pelo seu tempo. Um prazer enorme estar aqui com você. Muito obrigada, Davi. Um prazer falar com vocês nesse podcast do Instituto Natura. Um prazer falar com vocês. Ótimo. Até a próxima, pessoal. Até a próxima. Obrigado por ouvir este episódio. Você pode seguir o podcast no seu tocador favorito e deixar um comentário. Pelo LinkedIn, a Júlia Andrade comentou que gostou muito do episódio em que a gente ouviu a Cláudia Costin, para que ela tentasse nos ajudar a entender se temos mais razões para estarmos pessimistas ou otimistas com a educação brasileira. Obrigado pela mensagem, Júlia. Você também pode nos escrever pelo LinkedIn, pelas redes sociais do Instituto Natura e também pelo Spotify. Agradeço sempre as consultoras de beleza e a equipe de Natura Crer pra Ver. O próximo episódio vem em 15 dias. Até lá! Este podcast é uma produção do Estúdio Guarda-Chuva para o Instituto Natura. A edição é do Matheus Marcolino. A sonorização e a mixagem são do Pedro Yanzur. A trilha sonora é da Estela Nezzerini e da Todo Canto Produção Cultural. Pelo Instituto Natura, a coordenação de comunicação é da Raquel Mello.